Tem um estudo que foi divulgado pela ONG Transparência Internacional que aponta que o Brasil caiu 10 posições e ficou no ranking, no número 104, entre os 180 países, nesse ranking de um índice chamado de percepção da corrupção de 2023. É a pior queda do país desde 2017, quando perdeu 17 posições, de 79 para 96º lugar. É ainda a pior posição no ranking desde 2019, quando a nação aparecia em 106 nesse ranking. Vou começar essa com o Roberto Mota. Mota, olhando para esse ranking, eu tive a oportunidade de ler grande parte desse estudo. Houve uma queda muito acentuada nesse ranking, muito abrupta, entre os anos de 2012 e 2018. Todas as coisas que aconteceram no Brasil, as descobertas da Operação Lava Jato e as ações que sucederam e também as decisões que foram revertidas foram determinantes para o aumento da percepção da corrupção? Não há dúvida nenhuma, Daniel. É importante frisar isso. Essa pesquisa, ela não mede exatamente a corrupção. Ela mede a percepção da corrupção. Qual é o sentimento que as pessoas, que as empresas, que as organizações, que outros países têm a respeito da corrupção no Brasil? Eu vou citar aqui o representante da Transparência Internacional, que disse que a queda é significativa, e ele disse: é um processo histórico que não está restrito apenas a um ano. Esse processo acontece a partir de investigações policiais em que ficam evidentes grandes esquemas de corrupção no Estado brasileiro. Quem diz é o representante da Transparência Internacional, que continua: isso acaba gerando a percepção de que a corrupção aumentou, pelo fato de que ela está mais evidente. O que não vimos acontecer no Brasil desde 2013 foram reformas para endereçar as causas sistêmicas da corrupção que esses esquemas evidenciaram. E ele termina dizendo: o Brasil não avançou em termos de reformas anticorrupção nesse período. Agora vamos girar o Cristiano Beraldo, tá ok? Beraldo, queria também pedir sua análise e avaliação. Trata-se de um índice que se apega a alguns ingredientes mais subjetivos, né? Não necessariamente comum a todos os países. Mas o que acha dessa compilação, esse estudo feito pela Transparência Internacional? Por mais que a gente não possa acreditar piamente em todos os ingredientes e informações que ali estão, não deixa de ser uma boa sinalização. O que é preciso refletir sobre isso? Olha, eu acho que, na verdade, Caniato, o ponto positivo desse tipo de estudo, por mais que você possa questionar a metodologia, os interesses ou os vieses ali presentes, mas ele sempre ajuda a gente a trazer o tema para o debate. A gente debater corrupção no Brasil é sempre útil, porque nós passamos por um processo onde a corrupção, que todo mundo sabia que existia, que todo mundo ouvia falar, mas de uma certa forma, por anos, talvez por muitas décadas, ela sempre ficou ali acomodada, né? O corrupto não era um bandido como outro qualquer, né? Ele sempre tinha ali uma forma de se resolver com a justiça. Em geral, foi isso que nós aprendemos a ver por muito tempo. Aí veio a Operação Lava Jato e escancarou não apenas esses sistemas de corrupção, mas, sobretudo, o quanto essa corrupção é danosa ao Brasil, é danosa ao processo democrático, como qualquer eleição onde uma das partes é irrigada com dinheiro sujo da corrupção, ela, obviamente, está deturpando a democracia, o processo democrático. Então, o Brasil teve oportunidade de fazer essa reflexão, de ser jogado diante da realidade da corrupção. Mas de lá para cá, parece que o combate à corrupção ficou em segundo plano, né? A gente viu muitas decisões que foram tomadas não pela Lava Jato, mas que depois foram confirmadas aí por várias instâncias e que, por motivos às vezes técnicos, às vezes motivos que a gente não entende muito bem, acabam sendo revogados, e a gente vê hoje figuras que foram condenadas por corrupção, que a gente
não deveria ter absolutamente nenhuma dúvida de que não são pessoas que fazem bem à democracia brasileira, mas que voltaram a circular com muita desenvoltura por aí. E isso tudo vai dando um sentimento de que, de novo, a corrupção é uma atitude aceita, que o Brasil tem um sistema de funcionamento que acomoda a corrupção, que as coisas que precisam ser feitas, às vezes, demandam algum tipo de acerto. E a gente traz isso para o cotidiano. Eu ficava impressionado, assim, às vezes via pessoas saindo para manifestações contra a corrupção ali em 2014, 15, 16, contra a corrupção, isso e aquilo. Mas aí, no dia seguinte, elas estavam ali dispostas a pagar o dentista em dinheiro, sem nota, para ser mais barato, ou comprar alguma coisa no camelô que ela sabia que tinha uma origem ilícita, ou dar um dinheirinho para o guarda para ele esquecer aquela multa, né? Tem uma conversinha ali no canto do ouvido ali do fiscal. Então, de fato, a gente combater a corrupção no Brasil, ela tem que se dar em todas as instâncias, não só na vida pública, no ambiente público, mas também no ambiente privado. A pessoa que pega o carro da empresa, que deve ser usado para o trabalho, e leva a família para a praia, também está praticando uma forma de desvio. A pessoa que usa a impressora da empresa para imprimir o trabalho de escola do filho, sem que ninguém veja, está fazendo a mesma coisa que a gente tanto acusa os deputados de fazerem com a tradicional gráfica do Senado e da Câmara. Então, essa reflexão, eu acho que ela é muito oportuna para que a gente olhe para um ambiente mais próximo da gente e a gente consiga identificar como é urgente e necessário que, como sociedade, a gente mude a nossa postura e toda esse nosso asco que a gente tem, que a gente construiu em relação à corrupção pública, que a gente também tenha em relação ao ambiente privado que às vezes a gente convive. Você trouxe um aspecto, viu, Beraldo, que justamente eu puxaria a segunda rodada de análises, que são as pequenas corrupções do dia a dia, o quanto isso acaba refletindo também um sentimento do brasileiro, quando aponta o dedo para o gestor público, mas no fundo ele faz algo muito parecido no dia a dia, quando quer furar uma fila ou não pagou o IPVA corretamente e quer soltar um dinheiro para o guarda de trânsito, alguma coisa nesse sentido. São boas observações essa. Você, José Maria Trindade, a queda do Brasil nesse ranking sobre percepção da corrupção. Zé Maria, o que é preciso considerar? Pois é, muito grave, né? Porque isso é um sentimento de corrupção. São pessoas, são brasileiros se sentindo corruptos também, e envolvidos nesse processo que o Beraldo cita aí do dia a dia, né? A corrupção, Daniel, eu costumo dizer que é como unha. Você tem que cortar toda semana ou todo dia. É preciso. Há países onde o crime de corrupção é pena de morte, prisão perpétua. E lá existem também corruptos, ou seja, é um vício que tem que ser domado, tem que ser quebrado. A corrupção, ela é danosa porque, além, evidentemente, do roubo do dinheiro público, deixa sequelas, porque mata pessoas, porque em vez de comprar mais equipamentos e mais hospitais, deixa pessoas morrendo na fila para fazer um tratamento. Uma ponte, que ela é feita sob corrupção, na hora de entregar a ponte, a qualidade do cimento é inferior, a qualidade do ferro é menor e não há uma fiscalização. Afinal, houve o tal porcentagem, o tal passaporte para construir a ponte. E quem é corrupto não vai reclamar da fiscalização. Eu entendo que é por isso que os nossos asfaltos, eles ficam tão rapidamente cheios de buracos. Você passa numa estrada, está maravilhosa, entregou em pouco tempo, já está cheio de buraco. Por quê? A entrega foi mal feita, não mediram a espessura e a qualidade do asfalto. Então, a corrupção vai muito além do dinheiro que é entregue ao corrupto, ao bandido, ao lacaio dessas empresas que acabam se apoderando do dinheiro público. Eu tenho uma falta de paciência especial com essas empresas corruptoras, mas não é para defender o político bandido, é para dizer que essas empresas é que são responsáveis pela corrupção.
elas que vão no mercado comprar deputados e senadores. E a Lava Jato, o tempo todo eu mostrei, né, que as empresas que foram envolvidas na Lava Jato, elas é que eram responsáveis pela corrupção maior. Elas tratavam deputados e senadores como laranja de feira. Eu ouvi deputados dizendo que foram buscar dinheiro lá e que as empresas falam, não quero, tá bom. Quer dizer, já tinha comprado deputados suficientes para fazer o trabalho. É elas que administram o Orçamento Geral da União e as emendas parlamentares, para se ter uma ideia, né? Em alguns casos, a venda das emendas parlamentares. Então, as empresas são grandes responsáveis. Pedro Simão, senador famoso do Rio Grande do Sul, bom, ele tentou criar a CPI das corruptoras, ou seja, CPI das empreiteiras. Nunca conseguiu, porque as empreiteiras têm controle remoto de deputados e senadores. É simples assim. Então, a corrupção é uma doença, né? Mas e aí é que vem a minha parte, até agora foi a minha parte pessimista, a parte otimista, é que eu entendo que há uma mudança de planos. E noto isso pelas empresas que atuam aqui em Brasília. Tem amigos, representantes de empresas, né, que são assessores governamentais, que adotam um compliance totalmente diferente, né? Um compliance muito firme. Eu estava na casa de um diretor de uma grande empresa, chegou um presente, uma caixa de vinhos caros, e ele ficou assustado, devolveu e disse que não poderia porque a empresa dele impede. Os camarotes dessas cervejarias lá no Carnaval já não dão mais convites para deputados e senadores. É proibido. É proibido. Quem fizer é demitido. Ou seja, há um caminho. O compliance está dominando as empresas. Estão entendendo que reputação é um capital ativo da empresa. Então, eu aposto nesta possibilidade de futuro, mas não sonho com zerar a corrupção, porque aí é exigir demais da raça humana, né? Boas reflexões, Zé Maria.